Lucas capítulo 18, versículo 1. O tema da minha mensagem hoje é perseverança na oração. Você pode acompanhar comigo, por favor? Diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar ou esmorecer, dependendo da sua versão. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema Deus, nem respeite os homens, com essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Olhem para cá agora, por favor. É bom você sempre lembrar, né, o ponto que eu parei na última ministração, no último domingo, para a gente entender melhor isso daqui. Vocês lembram que eu falei a respeito da vinda do reino de Deus? Jesus Cristo, ele diz que o reino de Deus ele é chegado, não um reino em aparência humana, com reis, com carros, carruagens, não nesse sentido, mas o reino é algo espiritual e interior. Ou seja, todo aquele que se sujeita à vontade do Senhor, que se submete à vontade do Senhor, revelada em sua palavra, a este o reino de Deus é chegado. Por quê? Porque há alguém que governa a sua vida. E eu terminei falando sobre a volta de Jesus Cristo, que a Escritura vai dizer que vai ser uma volta repentina. E a Escritura vai dar exemplos de que os homens estarão fazendo aquilo que eles fazem cotidianamente, aquilo que é normal. A Bíblia diz, vai citar o exemplo de Noé, né? Na época de Noé diz a Bíblia que o povo casava, se dava em casamento, bebia, comia. Quando então veio o dilúvio, ele também vai citar o exemplo de Ló. Da mesma forma, as pessoas estavam vivendo suas vidas normais, comprando, vendendo, casando-se. Pode ver, a Bíblia não cita coisas pecaminosas em si, que estavam tirando o foco das pessoas em relação à eternidade. A Bíblia cita coisas extremamente lícitas, coisas com as quais nós glorificamos a Deus. O nosso casamento foi feito para glorificar o Senhor. Os nossos filhos, o nosso trabalho, né, comprar e vender, aqui é o exemplo que ele cita. Então, Jesus Cristo diz que o problema é quando nós nos entretemos demais com coisas que são lícitas e acabamos esquecendo daquilo que é espiritual. E esquecemos que o Senhor está prestes a voltar. E no versículo 37 ele vai terminar dizendo assim, né? E eles lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. E eu expliquei para os irmãos, de fato, o que significava isso. E veja, a sociedade, ela é comparada a um cadáver putrefato, apodrecendo, em decomposição. Esse é o retrato da sociedade que está preocupada apenas em buscar seus próprios prazeres, seus próprios interesses, está preocupado apenas consigo mesmo. Diz a Escritura que o povo apodrece, que a sociedade apodrece. E a única maneira de nós não sermos contaminados através dessa podridão materialista, a Escritura vai dizer que é através da oração. É por isso que nós veremos aqui Jesus Cristo, ele usa dois exemplos para falar a respeito da importância da oração. É tão certo que J.C. Ryle ele vai dizer assim: o cristianismo autêntico ele começa e floresce na prática da oração, ou cai com a falta dela. O cristianismo autêntico verdadeiro, ele começa, ele termina com base na oração. E toda vez que nós negligenciamos este básico princípio, ele também acaba afundando. E as duas parábolas que nós vemos a seguir, né, hoje eu vou falar a respeito só da primeira, elas relacionam perfeitamente. Jesus Cristo vai nos ensinar, primeiramente, a importância de sermos perseverantes na oração. Não desistir, perseverar, foi aquilo que nós lemos. E domingo que vem, se Deus nos der a graça, ele vai ensinar a forma correta de orar, que é com o coração humilde, sabendo que não somos merecedores de coisa alguma. E com base nisso, eu vou passar alguns princípios aqui. Põe primeiro ali, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: a oração é o antídoto contra o desânimo.
Sim, a oração é o remédio contra o desânimo. É isso que nós lemos aqui no versículo 1, né? Jesus também lhes contou uma parábola dizendo sobre o dever de orar. Quando? Sempre e nunca desanimar. O que nos leva ao desânimo não é orar, é justamente a falta de oração. Quero ver crentes que começam a desanimar de sua vida cristã? Pode ter certeza, antes de desanimar e de vir aos cultos, de buscar a Deus, antes de desanimar, de ser a cada dia mais santo, ele começou a cair na oração no secreto lá na casa dele. Ele começou, olha, tem tantas coisas para fazer que não tem tempo para orar, sendo que teríamos que agir de forma oposta. Eu tenho tantas coisas para fazer, é por isso que eu devo orar mais a cada dia. Só que nós invertemos. Nós colocamos outras prioridades, esquecemos daquilo que é essencial. E você pode ter certeza, do mesmo jeito que a preguiça leva ao empobrecimento, sabia disso? A preguiça leva ao empobrecimento. É tão certo? Põe ali Provérbios. Provérbios é fantástico, né? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar e de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Aquele sonequinha que você põe lá no celular, né? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. E até programa, né? Ai, hoje eu vou levantar mais tarde. Ai, hoje está chovendo. Ai, dia propício para ficar na cama. A preguiça nos empobrece. Empobrece. E do mesmo jeito que a preguiça nos empobrece, a falta de oração nos leva ao desânimo espiritual. Essa semana eu estava na casa de uns irmãos e eu estava explicando justamente isso. Olha, naturalmente falando, como funciona? Quanto mais você fica sem comer, mais fome você tem. Se você levanta e não toma café da manhã, você chega na hora do almoço, você come um elefante na brasa rodando. Se você não almoça, vai tomar só café da tarde, você come 15 pães no mínimo. Porque quanto mais tempo você fica sem comer, mais fome você tem. Espiritualmente a conta não é assim. Espiritualmente, quanto mais você se alimenta, quanto mais você come, mais fome você tem. E quanto mais você deixa de comer, ou no caso, deixa de orar, mais desanimado você fica. Desnutrido você fica. E você vai enfraquecendo espiritualmente. Sem oração não há poder para que eu e você possamos enfrentar as lutas e as perseguições diárias. Porque todos nós temos lutas, sem dúvida. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar. Lutas são constantes na vida do cristão, não só no cristão, né, de todos, mas do cristão, ele tem lutas, claro que tem. E sem oração nós podemos de fato perder o principal, que é a conexão com o Senhor. Justamente quem fortalece a mim e a você. Eu sei que a tendência é as pessoas pensarem assim, olha, eu não posso pecar nas grandes coisas. Eles acham a oração como se fosse algo pífio, né, algo importante, mas nem tanto. Então eles pensam, é apenas uma pedrinha, né? Então não tem problema. E por conta de negligenciar coisas óbvias, pequenas, mas necessárias, acabam caindo. No versículo 1 vai dizer que a oração é um dever. A parábola é sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Não orar nos faz não apenas perder o privilégio de falar e conversar com o nosso Deus. Mas quando nós deixamos de orar, estamos pecando por omissão. Porque não estamos fazendo aquilo que Deus ordena. O dever de orar e não esmorecer. Você pode ter certeza, nós nos livraríamos de muitos problemas se antes de tomar determinadas decisões nós orássemos. Orássemos. Veja se não é verdade. O Evangelho de Lucas, ele é o evangelho que mais fala a respeito da vida de oração de Jesus Cristo. Se você lê-lo, você vai ver constantemente, Jesus orou, Jesus orou, Jesus orou. Quando Jesus Cristo vai escolher os discípulos, diz a Escritura que ele ora a noite inteira para de manhã fazer a sua escolha. E o mestre, orando a noite toda, fazendo a sua escolha, tinha um que não prestava. É óbvio, né? Ele sabia que não prestava, escolheu de propósito. Mas você consegue ver? Se orando, às vezes, nós podemos fazer escolhas erradas. E se não orarmos? Jesus Cristo, ele passou uma noite inteira orando para escolher discípulos que andaria com ele 3 anos. Agora, quantas pessoas precisam escolher a pessoa que vai passar com ela o resto da vida? E não ora.
E a menina que vê o rapazinho com gel no cabelo, nossa, estiloso, hein? Se dá aquele cortinho na sobrancelha ainda, nossa, Deus, hein? Quase cai para trás. É o jovem bobo que vê uma silhueta que parece de um violão e fica fascinado. Ele não sabe que o tempo afeta a todos. A lei da gravidade vem, as coisas caem, murcham. Então, em vez de orar e se preocupar com qualidades espirituais, que é o mais importante, vai pelo estereótipo, por aquilo apenas que os olhos conseguem ver, vai pela aparência. Isso é idiotice. Você precisa orar antes de tomar decisões que você julga importantes, e não apenas decisões importantes. Qualquer decisão, vai comprar um carro. Meu Deus, ora. E aí, Senhor, e agora? Me ajuda, me dá uma luz, guia a minha mente. É óbvio, né? Consulte o mecânico também, não adianta só orar, né? Uma vez um irmão foi trocar de carro, falou, pastor, eu vou trocar de carro, dá uma olhadinha aqui, vê o que o senhor acha desse. Eu falei, querido, eu entendo de orar agora. De mecânico não dá. Eu posso orar para Deus abençoar essa decisão, mas leva no mecânico, no fulano lá. Ele vai dar uma opinião muito melhor que a minha em relação a esse assunto, claro, né? Agora, orar é não desanimar. E orar e não desanimar, diz a Escritura que é um dever. O dever de orar sempre e não desanimar. E olha a comparação que ele faz. Se até um juiz terreno, ímpio, corrupto, ele, de tanto ver uma viúva insistindo, ele decide atendê-la, ele diz, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o nosso Deus não vai nos atender se nós também fizermos o mesmo princípio. Clamar a Ele de dia e de noite, buscarmos constantemente, quanto mais o nosso Deus. Pastor, mas como saber a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E esse é o segredo. Quer ter oração respondida, você precisa orar segundo a vontade do Senhor. Ah, mas eu estou orando faz tempo por determinada coisa e não acontece. Pode ser porque você está orando aquilo que não é a vontade dele. Pastor, mas tá bom, mas qual é a vontade dele? Como saber? Ora, ela está explícita aqui. E então você não dedica 15 minutos do seu dia para ler a palavra do Senhor, para meditar naquilo. E você quer que Deus fale com você de que maneira? Uma vez perguntaram para A.W. Tozer o seguinte, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E ele respondeu com outra indagação. Qual asa é mais importante para um pássaro? A da direita ou a da esquerda? É óbvio, né? Mostrando ali que o pássaro precisa das duas para que ele prossiga. É a mesma coisa em relação ao Senhor. Nós precisamos unir essas coisas. Então, quando você ler a Escritura e você descobre a vontade de Deus, você ora que Deus, no seu devido tempo, Ele vai fazer. Por exemplo, eu oro constantemente, todo dia. Deus, que a igreja cresça, que a igreja avança, que vidas sejam acrescentadas, que pessoas se convertam dos seus maus caminhos e sejam achadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai responder essa oração, sabe por quê? Porque é a vontade dEle. Ele diz, não é da vontade do Senhor que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. É por esse motivo que você tem o dever de orar por seus parentes, por seus amigos, por pessoas ali do seu convívio social, porque não é da vontade do Senhor que as pessoas se percam, mas que pessoas sejam salvas. Aí você está desempregado, e você diz, não sei se eu oro a Deus. Você deve orar, e pode ter certeza que ao seu tempo o Senhor vai fazer, porque é o que a palavra diz. O Senhor deixou uma missão a nós que somos homens. Qual a missão? Sustentar a casa. Esse é o dever nosso. Colocar o pão de cada dia dentro do nosso lar. Com base nisso, você pode orar. Deus, abençoe-me. Abra uma porta de serviço, um emprego, para que eu possa cumprir o que o Senhor ordenou, que é sustentar esposa e filhos. Ou seja, você está orando segundo a vontade de Deus. Qual emprego vai ser? Não sei. Mas o Senhor vai ouvir a nossa oração e a seu tempo Ele vai fazer, com certeza. Você deve orar para ter a sua casa própria quando você for casar, porque tem um princípio lá em Gênesis que diz assim, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, você precisa cortar laços depois de casado. Vínculos devem ser cortados. Não dizem, vai esquecer pai e mãe, pelo amor de Deus, irmãos, não vamos entender errado não, né? Espero. Mas olha o princípio. O princípio é, por isso o homem deixa pai e mãe. Deixa em que sentido?
financeiramente, espiritualmente e geograficamente. Você precisa aprender a fazer isso. Deixar. Pastor, mas eu não entendo deixar pai e mãe. Não, deixar é dar linha. Traduzindo para um português, né? Vaza! Eu sempre digo, meu filho mais velho já está com 17, velho. Tá de aviso prévio já, rapaz, dá um jeito aí. Vai trabalhar, que você tem que... Vai pagar as contas agora, né? Agora ajuda a pagar as contas em casa, mas dá um jeito aí, você tem que... Tem mais 3 bocas para cuidar, você tem que viver sua vida, rapaz. Vai arrumar uma mulher, vai casar, vai embora. Essa é a vida. Lembra aquela... Eu gosto desse ditado, né? Precisa cortar o cordão umbilical. No casamento tem que fazer isso, né? Porque quantos marmanjos às vezes casam, mas vivem amarrado na barra da saia da mãe ainda. Tudo é mamãe, tudo é mamãe. E tem algum problema, vai chorar para a mãe, pelo amor de Deus, gente. Por isso, homem, deixa pai e mãe. Se você é casado e não tem filhos, você deve orar para ter filhos, porque a Bíblia vai dizer que filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Só que essa oração que a maioria não quer, né? Não quer. Mas filho é bênção. E a Escritura diz que devemos orar por ela. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, nossa súplica não é a alguém desconhecido. Versículo 2, acompanhe comigo. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia um juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. A nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido, não é destinado a um juiz injusto, como era o caso dessa mulher aqui. Jesus Cristo, ele faz esse contraste proposital entre a viúva e nós que somos filhos, para mostrar que a nossa oração, ela tem um endereço. Ela vai a uma pessoa que é totalmente diferente desse juiz injusto ao qual ele cita. Veja, a viúva, ela era desconhecida de seu julgador, não tinha nenhum grau de intimidade, de parentesco, nada. E, de fato, isso é correto, né? Pelo menos no mundo civil ao qual nós vivemos, o que se espera é, de fato, que os juízes sejam imparciais. Tanto é que tem até uma lei, né, jurídica que diz que o juiz ele não pode julgar ninguém onde ele tenha laços, seja de parentesco, seja de, por exemplo, patrão-empregado. Não pode, né? É chamado suspeição, esse caso. O juiz, se ele vai julgar alguém e ele sabe que ele tem algum grau de parentesco, de conhecimento, trabalhou para ele alguma coisa, ele deve se declarar suspeito para que ele possa ser imparcial. E na justiça, de fato, o certo seria isso, né, gente? O certo seria... No Brasil não acontece muito, você sabe, né? Mas a nossa Suprema Corte aí não tem como. O pessoal arranca seus amigos da cadeia na garuda. É assim que funciona. Mas essa mulher tinha 0 chance de ser beneficiada por conta de algum grau de conhecimento. Além do mais, a Bíblia diz que esse juiz aqui ele era injusto. Em algumas versões diz que ele era iníquo. O que é iníquo? De fato, aquele que pratica a iniquidade. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é pecado. E o texto é explícito, olha, ele não respeitava os homens. Seria mais ou menos o seguinte, né? Eu não estou falando de ninguém, não. Suposição. Esse juiz, basicamente, ele prendia sem o devido processo legal, não respeitava as leis, soltava amigos condenados para concorrer à presidência. Ele bloqueava aposentadorias de desafetos. Ele derrubava perfis nas redes sociais de quem falava mal dele. Longe de me dar indireta, né? Óbvio, né? Jamais faria negócio, ainda mais do púlpito ainda, não dá, né? Esse juiz era mais ou menos essa pegada aí. Rasgava a Constituição regente na caruda. Na caruda. Ele era perverso. E mesmo assim, um juiz perverso. A Bíblia diz que por conta daquela viúva o importunar. Toda vez, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Diz a Escritura que esse juiz, por amor, não à viúva, mas por amor a si, ele disse, não aguento mais, por amor a mim mesmo, eu vou julgar o caso dessa mulher. Ele não estava preocupado em fazer o bem, ele estava preocupado em resolver os seus problemas, ou seja, uma mulher a menos o amolando. Nós estamos aqui diante de um juiz sem o mínimo de amor pela justiça. E o Senhor vai dizer que até mesmo um juiz desse, quando constantemente sendo requerido,
julga. Faz a vontade daquela pessoa. E nós, se fizermos a mesma coisa com o nosso Senhor, com o juiz de toda a terra? Lembrando, aqui diz a Escritura que essa mulher ela não era conhecida dele. Mas isso não é verdade em relação a nós e o nosso Deus. Nós não somos desconhecidos. E veja o contraste aqui, né? Ela não conhecia o juiz, não tinha nenhum grau de parentesco, não era respeitada por ele. Agora, Jesus dá esse exemplo extremo. E ele diz, e vocês, se clamarem ao seu Deus? Essa mulher não era conhecida por ele. Agora a pergunta que eu e você devemos fazer é, o Senhor, de fato me conhece? Ou será que eu sou só um anônimo no meio de tantos bilhões de pessoas? A Escritura diz que o Senhor nos conhece muito. Eu amo o Salmo 139, né? Olha o que vai dizer, Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Antes que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Você percebe o que ele está dizendo? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, quando me assento, o Senhor sabe de onde eu vim. Eu não preciso falar, o Senhor sabe. E quando me levanto, o Senhor já sabe até para onde que eu vou. O Senhor conhece até os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu, Senhor, já conheces. Esse Salmo 39, ele mostra que, de fato, o Senhor nos descortina por completo. Que não há nada de nós que Ele não conheça. Eu sei que, com o tempo de casado, os cônjuges se conhecem demais, né? Eu faz 22 anos que eu estou com a minha esposa. E, às vezes, uma expressão dela, eu falei, você pensou a mesma coisa que eu, né? É batata. A gente vai se conhecendo. O Senhor diz que Ele nos conhece muito mais que o cônjuge, muito mais que a nós mesmos. E é tão interessante que olha o versículo 16, que para mim é espetacular, né? O versículo 16 vai dizer assim, teus olhos ainda me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Nós éramos substâncias ainda sem forma, ou seja, éramos apenas um aglomerado de células da junção de um óvulo com espermatozoide. E diz a Escritura que o Senhor já nos conhecia e todos os nossos dias foram escritos e determinados, cada um deles. Todos eles. O Senhor nos conhece. E quando nós oramos a este Deus que nos conhece por completo. A Escritura diz que nós somos amigos de Deus. A Escritura vai dizer que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. A Escritura vai dizer que nós temos um sacerdote que intercede por nós. A Escritura vai dizer que nós temos o Espírito Santo, que é um consolador no dia da angústia. Todos termos usados para mostrar o quanto Deus conhece a mim e a você. E é esse Deus que nós direcionamos a nossa oração. É a Ele que nós direcionamos o nosso pedido. Não há um Deus, há um juiz desconhecido, mas alguém que nos conhece e que nos ama. E se aquele juiz iníquo, ele fez justiça àquela viúva, quanto mais o nosso Senhor, queridos. Quanto mais o nosso Deus, que diz a Bíblia que é o Pai de misericórdias. E às vezes você fica ali, né? Ai, não sei se eu peço, se eu não peço. Eu acho que eu não sou digno. Querido, você não é. Tem uma boa notícia para você? Você não é digno de pedir nada, por isso você tem que pedir. Por isso você tem que ter uma santa cara de pau limpada com óleo de peroba ungido. E fala, Senhor, eis-me aqui de novo. É por isso que eu amo Davi. Davi, ele era homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito. Davi dava umas ratas que, pelo amor, né? Jesus. Mas diz a Escritura que Davi peca. Davi comete um crime. Ele adultera, ele mente, ele mata. E então, ele é confrontado pelo profeta. Sabe o que ele faz? Se arrepende. E vai orar. Você teria coragem de orar assim? Acabei de fazer esse monte de papagaiado. Davi, Senhor, errei. Eis-me aqui, teu filho. É muito cara de pau, né? Mas é assim que o Senhor faz. Com Pedro foi assim. Pedro errou. Questão de 3 versículos depois, Pedro está buscando a Deus. Agora não, a gente fica lá, né? Ai, eu errei. Ai, eu sou indigno. Você sempre vai ser.
É por isso que a nossa oração não é em nosso nome. Você sabia que a oração do crente, né, em nome de Jesus, não é apenas um ponto final na oração, que muitos pensam que é isso, né? Terminar a oração, tem que falar, em nome de Jesus, amém. Não, nós oramos em nome de Jesus, em que sentido? Senhor, olha, eu venho pedir aqui que o Senhor tenha misericórdia da vida dos meus filhos, da minha família. Que o Senhor possa abrir portas de empregos, que o Senhor possa curar. Ó Deus, abençoa a gente. Eu peço isso em nome de Jesus. Em que sentido? Não é no meu nome, porque eu não mereço, eu não sou digno. Eu peço em nome dEle. Isso é orar em nome de Jesus. É você chegar diante deste juiz aqui, bondoso e misericordioso, e falar assim, Senhor, não vem em meu nome. Vem no nome do Senhor. Imagina que você vá a um banco e o seu chinelo havaiana é igual ao meu, né? Minhas havaianas, ela tem a parceria com a Gerdau. Sabe, né? Havaiana, prego. Então você vai a um banco, chinelo, bermuda, camiseta de vereador de 5 eleições atrás. E você chega lá e diz, olha, eu vim sacar $500 mil. O segurança primeiro, que eu acho que não deixa entrar, acho que nem na porta giratória você passa por causa do preguinho, né? Não vai, né? Você não passa credibilidade nenhuma para ninguém. Você diz, não, chama o gerente, quero falar com ele. Não, eu vim sacar 500 mil aí, não vai acreditar em você. Daí você saca aquele cartão dizendo assim, olha, mas eu não vim em meu nome, né? Eu vim em nome do Elias, lá o dono da ferragem, lá. Ele é dono do dinheiro. Ah, então sim. É mais ou menos o que a gente faz, só que em nome de Jesus, né? Senhor, olha, o que eu estou pedindo aqui, eu não tenho dinheiro para comprar. O que eu estou pedindo aqui, eu não sou digno. Eu peço em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Há um Deus que nos conhece, que nos fez exatamente como nós somos. E esse Deus diz que Ele vai fazer justiça, que Ele vai atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. E para encerrar, põe ali, por favor, o terceiro. Terceiro e último princípio, o tempo de Deus e a nossa fé. Acompanhe comigo o versículo 7 e 8, por favor, queridos. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você sabe, nós temos um mandamento de orar sem desanimar. De orar, como diz aqui, dia e noite. Todavia, mesmo orando como dever, mesmo orando insistentemente, mesmo sabendo que somos filhos, eu gosto do termo, né? Não fará escolhidos, né? Não fará justiça aos seus escolhidos, mesmo sabendo que somos filhos escolhidos, que estamos cumprindo o nosso dever de orar, e orar a um Deus bondoso, misericordioso e gracioso, não quer dizer que a nossa oração vai ser respondida exatamente no tempo que nós queremos que ela seja respondida. Aqui clamar dia e noite dá esse entendimento, né? Perseverança. Ou seja, mesmo orando de forma perseverante, mesmo sabendo que Deus nos ama, não estou dizendo que a sua oração vai ser respondida exatamente no momento em que você quer que seja respondida. Isso, por vezes, é para tratar o meu e o seu coração com toda certeza. Só que eu e você jamais devemos pensar que a demora de Deus, ou a aparente demora, que o Senhor está sendo relapso ou nos esquecendo de forma nenhuma. Quando nós oramos de forma perseverante ao nosso Deus e não temos a nossa oração respondida prontamente, a probabilidade é porque, de fato, não é o momento ideal para mim e para a sua vida. Porque tem como você pedir a coisa correta, só que no tempo errado. Óbvio que tem. Olha para você ver se não é verdade. Uma vez tinha um irmão, ele tinha um filho, todo desmiolado, 16 anos. E o menino pedindo uma moto para o pai. E você sabe, né, segundo a nossa regulação aí de trânsito, 16 anos, não pode tirar habilitação, só a partir de 18. E então, um menino que já era desmiolado pedindo uma moto para o pai crente. Dá, pai, dá moto. Pai, preciso de uma moto. Pai, preciso de uma moto. Pai, uma moto. Sabe o que o pai crente fez? Deu. Questão de um mês, alguma coisa assim. Aí ele arrebentou a moto num carro, arrebentou a moto, o carro, arrebentou ele também. Se arrebentou todo ali. Não é um pedido ilícito. Um filho pediu uma moto para o pai.
Mas o momento de 16 anos não é um momento propício, não é a hora correta. E por vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes pedimos de forma insistente, só que é algo que não é o momento, não é a hora adequada. Não foi assim que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus via todas as nações tendo um rei. E naquela época, Israel era teocrático, Deus era quem governava. E o povo vendo, Senhor, todo mundo tem um rei, a gente não tem. Dá um rei para a gente, Senhor. E o povo insistiu, e Deus deu um rei, Saul, que foi um espinho na carne do povo. Por quê? Porque Deus não queria aquilo naquele momento. Veja se não acontece, como diz o Salmo 106, verso 15. Salmo 106 vai dizer assim: deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Por vezes acontece isso. Quando nós insistimos em algo que é fora de tempo, ou em algo que não é a vontade de Deus, e Deus nos dá, não, daí não é bênção, pode ter certeza. Aí é Deus punindo. É igual, toda vez esse exemplo, né? Tá meu filhinho lá uma vez, não lembro qual deles, né? Um monte já, não lembro qual que é. Mas tá lá, querendo aprender a andar de bicicleta. Pai, tira a rodinha. Acho que não dá ainda. Tira, pai. Tirei. E ele correndo e eu correndo com a mão ali no banquinho atrás, né? Solta, pai. Já sei. E filho, acho que você ainda não sabe. Solta, pai, eu consigo. Tá bom. E insistiu tanto que eu soltei. O carro parado. Arrebentou com ele, com o carro, com tudo. O fato de eu ter soltado ali, não foi bênção. Foi punição. Porque eu sabia, ele precisava treinar mais um pouco. E por vezes, quando nós insistimos em algo que não é a vontade de Deus, e temos, a maioria das vezes é a punição. Nós vemos aqui no final dessa parábola que o fim dos tempos ele é marcado pelo declínio da fé. Você percebeu o que ele diz aqui? Versículo 8, a parte B, né, vai dizer assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, o esfriamento da prática de oração é um dos sinais do fim dos tempos. Uma das marcas do fim é justamente isso aqui, a desatenção às coisas espirituais. Começando pelo que é mais básico, oração. Oração. E ele dá o exemplo de Noé, na pregação anterior, no capítulo anterior. O pessoal comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, se esqueceram do que é mais importante. E então veio o dilúvio. Aí então, tem a pergunta perturbadora que Jesus Cristo faz para mim e para você: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? William Wisby, quando ele vai comentar a respeito desse texto, ele vai dizer que o fato de terem sobrevivido apenas 8 pessoas no episódio da arca e 3 ali em Sodoma é um exemplo claro de que não haverá fé o suficiente no final dos tempos. Por isso, poucas pessoas ali estariam crendo em Deus. É possível que seja verdade? Claro que é. Em Mateus 24, no sermão escatológico, Jesus Cristo vai dizer o quê? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós vemos. Igrejas hoje em dia não têm orado mais. Não têm orado. É por isso que eu desafio você, se tiver oportunidade, não chegue atrasado jamais, óbvio, né? Mas não chegue nem em cima do horário do culto. Se puder, chegue ali uns 10 minutinhos antes. Dobre o seu joelho, ou não precisa nem dobrar, senta se você quiser, diga que você achar melhor. Mas ore. Ore para que Deus possa vir com sua presença sobre a vida dos irmãos que vão chegar, para que Deus possa conduzir cada um dos irmãos em segurança, para que o culto glorifique o Senhor, para que de fato a igreja seja edificada, para que o Senhor venha de encontro às necessidades do seu povo. Só que o povo não ora. Não ora. Devemos ser perseverantes na oração e não esquecer que isso é fundamental. Todavia, William Hendrickson, ele diz que essa pergunta aqui não é uma pergunta especulativa, né? Porventura achará fé na terra? Ele diz que ali é justamente um autoexame, para que cada um de nós venhamos nos autoavaliar. Como que eu estou em relação à minha fé? Como que eu estou em relação à oração? Quanto tempo por dia eu separo para isso? É claro, eu não estou dizendo aqui que os católicos têm os terços lá, né? Então você vai seguindo lá, né? O Pai Nosso, Ave Maria e tal. Os crentes têm, você sabe, os crentes têm os terços gospel também, né? Eu lembro da igreja que eu era, tinha um disquinho de oração. Era 5 minutos cantando, 5 minutos orando para outra coisa, 5 para outra coisa, descia girando, assim, até dar 1 hora. Nada contra alguma coisa, você pode nos auxiliar ali no começo, né? Mas isso aí não faz tanta diferença. Agora veja, aquela mulher ali, ela clamou aquele juiz por algo material. E o Senhor a atendeu.
Isso serve para mim e para você também. Em que sentido? Não é errado eu e você buscarmos aquilo que é justo diante das coisas materiais que acontecem com a gente. Daí está lá, fulano bateu no seu carro, o que você tem que fazer? Vai, te abençoe em nome de Jesus. É ruim, hein? Vai pagar em nome de Jesus que você vai. Passa o telefone aqui, rapaz. Dá um telefone uma vez, o moço bateu no carro da irmã lá. Eu falei, passa o telefone aqui para mim. Deu, o rapaz passou, né? Eu esperto que sou. Falei, passa para mim. Na hora eu já liguei para o número. Falei, não chamou, você passou o número errado, moço. Porque o cara passou o número errado e você acredita, vai embora, já era. Não há problema em corrermos atrás daquilo que é justo, né? Não há problema em relação a isso daí. Porque a Bíblia não diz qual era o caso que essa mulher correu atrás, eu não sei. Julga a causa contra o meu adversário. Qual será o problema? Você pode especular o que você quiser. A aposentadoria foi suspensa. Roubaram a casa dela. Mercado Livre chegou quebrado, sei lá. Não diz. Mas diz que ela insistiu em orar. Insistiu em orar. Eu e você devemos buscar aquilo que é justo diante dos homens. Claro. Para encerrar, nessa semana no Congresso, teve uma audiência, no Senado, mais especificamente, onde aquela influenciadora digital, Bárbara, do canal Te Atualizei, ela está não sei quanto tempo já com a monetização do seu canal do YouTube suspensa, e ela, mãe de família, dona de casa, esposa, fazia do YouTube seu ganha-pão. Foi incluída no inquérito das fake news e em vários outros lá, e teve a sua conta suspensa, o seu ganha-pão suspenso. E ela ali no Senado, em lágrimas, dizendo o seguinte: eu só quero o direito de ser julgada como um traficante é julgado. Eu só quero o direito de ter o devido processo legal diante de mim. Porque ela cita o exemplo de um traficante lá que, por conta de não ter seguido o rito do devido processo legal, foi anulada a prisão do traficante. E ela diz, eu só quero isso. Não, eu não quero ser absolvida. Eu quero apenas aquilo que a Constituição me garante, o devido processo legal. Então é isso que nós temos que fazer, buscar aquilo que é justo. Mas diante do Senhor de toda a glória, quando, por exemplo, alguém erra conosco, não numa falha material, falha moral, alguém fala mal de você, o rei da glória é você, né? Alguém te difama, alguém que você esperava que te ajudasse, vira as costas, fala mal de você para os outros. Diante do rei da glória, se você procurarmos aquilo que é justo, talvez estejamos em maus lençóis. Porque se nós falamos, Senhor, ouviste o que falaram do teu servo? Seja justo a ele. Pode ser que o Senhor seja? Claro que pode. Só que nós não podemos esquecer que assim como nós estamos pedindo justiça para aqueles que erram conosco agora, ali na frente a gente vai errar. E à medida com que nós medimos, à medida nós seremos medidos. Você não pediu justiça? Deus fez justiça para o fulano, Deus vai fazer justiça para você. É por isso que toda vez as pessoas me insultam, ameaçam nas redes sociais, às vezes falam mal, um monte de coisa. Eu só oro assim, Deus, tem misericórdia do fulano. Eu exercito o tempo todo, às vezes a vontade é de voar no pescoço. Eu falo, Deus, tem misericórdia. Porque eu sei, ali adiante sou eu que vou errar. Aí então eu falo, Senhor, lembra que eu pedi lá atrás? Misericórdia, fulano, tem misericórdia agora, de mim. É assim que funciona. Eu lembro uma vez uma irmã, né? Ela estava dando testemunho, um retiro que a gente tinha, e ela está ali assim, porque eu fui, eu orei, eu vi que Deus mudou a minha vida, e eu falei, Deus, eu quero apenas aquilo que eu mereço, nada além. E eu ali no fundo Senhor, não ouve a voz dessa mulher, por favor. Porque se pedimos aquilo que nós merecemos, queridos, você vai descer sem fazer curva para o inferno. É isso que somos dignos. Nós devemos clamar a Deus por misericórdia. Quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós oramos, nós falamos ao Deus que escreveu a Bíblia. Quando nós, pastor, mas eu queria ouvir a Deus de verdade, né? Ouvir Deus de forma audível. Quer uma dica? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a Deus, é assim que funciona. Só que não, você quer diferente, né? Você quer que chega um profeta, né? Mexe aquela mãozinha que... Tem alguém aqui passando com um problema na família? Eu sei que tem. Deus já havia dado isso aqui. É você, Deus pode falar contigo. É o povo que é assim. Você sabe que tem até uma técnica para enganar o povo. Esses caras são picareta mesmo.
Eles aprendem a ver quem fez uma expressão diferente e vai em cima. Mas não. A forma ordinária de Deus falar comigo e com você é quando nós lemos a Escritura, estudamos a Escritura. Quando nós chegamos em um culto, em uma igreja séria, e a palavra de Deus ela é explicada, exposta e aplicada da forma correta. É assim que Deus fala comigo e com você. E é na hora da angústia, é justamente nisso que eu e você temos que nos apegar, meus queridos. Naquilo que o Senhor nos ordena. O Senhor nos manda orar insistentemente. E se fizermos isso, muitos talvez seriam livres de angústias que talvez os acompanhem há anos. Por falta de oração. Ore. Veja se não é verdade. Se na hora da angústia a sua fé ela não te distingue do pagão. Oh Deus, para que serve a sua fé? Para que serve o seu Deus? Às vezes nós queremos que Deus fez todas as coisas, mas abriu uma porta de emprego para mim. Nessa época, o país está vivendo, eu não sei se dá. Eu creio que Deus é poderoso para converter os ninivitas, como tem pregado aqui às quartas-feiras. Povo extremamente perverso. Senhor, mas o meu marido, que ele acha que é duro demais, hein? O que falta a mim e a você é crermos de todo o nosso coração que a nossa vida de oração, ela revela muito sobre a nossa fé. Muito. Paulo nos ordena a orar sem cessar. A oração deve ser um ato contínuo. Não estou dizendo que você vai ficar constantemente de joelhos prostrados. Claro que não. O cristão de verdade, ele levanta e diz, oh Deus, obrigado. Ele caminha, ele agradece. Ele senta agradecendo ao Senhor. Ele, quando ele vai almoçar e se está aquele arroz, feijão e aquele contrafilé com aquela gordurinha maravilhosa do lado, ele diz, oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas se a situação não é essa, se ele está ali, aquele pratão de arroz, bolinho de arroz e arroz doce de mistura, ele é grato da mesma forma e diz, louvado seja o nome do Senhor. Diante das tentações, ele sempre vai dizer, oh Deus, dá-me graça para enfrentar aquilo que é maior do que eu. Diante do carro onde ele entra para trabalhar, virar o curso de qualquer coisa, ele diz, oh Deus, guia-me, livra-me do mal, abençoa a minha vida. Por isso que crente reformado que não ora, entendeu totalmente errado a fé. A soberania de Deus não nos faz letárgicos, parados. A soberania de Deus nos faz buscar ao Senhor a cada dia mais. E que Deus, de fato, aumente a sua fé, para que quando Ele voltar, Ele possa achar essa mesma fé em nós. Amém, meus queridos?